Para dar as boas-vindas a todos aqui presentes, eu passo a palavra ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, senhor Glauco Corte, representando o presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, senhor Robson Braga de Andrade. Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado pela presença de todos. Quero iniciar cumprimentando o professor Roland Fryer, que é presidente do Laboratório de Inovação e Educação da Universidade de Harvard. Seja bem-vindo. O secretário executivo da Presidência da República, a Câmara de Políticas, Gestão, Desempenho e Competitividade do Conselho do Governo, o senhor Cláudio Leite Gastal, obrigado pela presença. Os meus colegas presidentes de federações, o Edson Campagnolo, Carlos Sassai, Edilson Baldez, Denis Baú, obrigado pela presença de todos. O presidente do Grupo Ultra, senhor Pedro Wonczowski, superintendente da Fundação Itaú Social, Isabel Cristina Santana, o senhor professor Mozart Neves Ramos, querido amigo, que tem nos acompanhado nos trabalhos que temos feito pela educação em Santa Catarina, o senhor Ricardo Martins, consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área de educação, a jornalista Denise Barbosa, que será a moderadora dos debates, os senhores embaixadores da iniciativa Educação para o Mundo do Trabalho, os senhores empresários, professores, profissionais da área de educação, senhoras e senhores. Quero cumprimentar também meus colegas da Fiesc que se encontram aqui. Bom dia a todos. Agradeço a todos pela presença, especialmente, mais uma vez, aos nossos companheiros de federação que se encontram aqui conosco, e também ao Dr. Roland Fryer, presidente do Laboratório de Inovação da Universidade de Harvard, e a todos os nossos parceiros nesta caminhada que o país está fazendo pela melhoria da educação no Brasil. Mais uma vez, apresentamos-nos para o diálogo com vistas ao avanço econômico, político e institucional brasileiro. Temos atuado incansavelmente na busca do aumento da competitividade da indústria brasileira. Neste processo, a educação tem um papel primordial, ao lado de outras importantes questões a que nos temos dedicado, como é o caso da redução dos custos de produção, o aumento da produtividade, a melhoria do ambiente de negócios, investimentos em infraestrutura, diminuição da carga tributária e um estímulo maior à inovação. A classe empresarial brasileira aponta a educação como principal insumo para o crescimento e a competitividade sustentável do país. Essa concepção vai ao encontro do entendimento da Confederação Nacional da Indústria, CNI, que considera fundamental o aperfeiçoamento do sistema educacional brasileiro, sem o qual será mais difícil garantir bons resultados para a economia e para a sociedade do futuro. Infelizmente, ainda temos um longo caminho a percorrer nesse campo. De acordo com o Relatório Global de Competitividade 2013-2014, ocupamos a 129ª posição na qualidade do ensino fundamental entre 148 países. Nesse cenário, ganhos competitivos ficam mais difíceis. É necessário e urgente ampliar a formação de profissionais em áreas críticas, como engenharia e alta tecnologia, para permitir o aumento da produtividade e da capacidade de inovação de nossos produtos, processos e serviços. A qualificação profissional dos brasileiros ocupa um lugar crucial nesse esforço, na medida em que permite a inserção de mais pessoas no mercado de trabalho
melhores salários e oportunidades. Segundo a sondagem especial divulgada ontem pela CNI, 65% das empresas consultadas enfrentam problemas com a falta de trabalhadores qualificados. Nesse grupo, 49% apontam a baixa qualidade da educação básica como a maior dificuldade que enfrentamos. Para que o país ocupe uma posição mais destacada no cenário mundial, é imprescindível a construção de um sistema de educação voltado às reais necessidades do seu desenvolvimento econômico e social. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e o Serviço Social da Indústria, SESI, contribuem fortemente para adequar a formação dos jovens às necessidades do mundo do trabalho. No ensino básico, a rede de escolas do SESI tem justamente essa orientação, estratégia que contribuirá, como está contribuindo, para a melhoria dos seus já excelentes resultados na Prova Brasil. Em 2012, o SESI atingiu índices melhores que a média nacional e superou em cerca de 95% de suas escolas a meta proposta pelo Ministério da Educação para o ano de 2021. O SENAI é hoje o maior complexo privado de educação profissional da América Latina e um dos maiores do mundo. A Organização Internacional do Trabalho considera a instituição um modelo. Além disso, o SENAI tornou-se o principal parceiro do governo federal no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC. Senhoras e senhores, nos últimos anos, a Confederação Nacional da Indústria e suas federações têm tomado, apoiado e acompanhado um conjunto de importantes iniciativas da sociedade civil pela melhoria da qualidade da educação no país. Exemplos de fundações e associações do mundo empresarial comprometidas com a educação do povo brasileiro não faltam. A CNI subscreve na sua integralidade estas agências e entende que, além das metas de longo prazo, precisamos agir no tempo presente e desenvolver ações que gerem resultados em curto e médio prazo. Por isso, estamos lançando aqui uma agenda nacional em prol de uma educação de qualidade voltada para o mundo do trabalho. Convido a todos para conhecerem e participarem da Agenda Nacional Educação para o Mundo do Trabalho, que representa um compromisso com o desenvolvimento do país. O objetivo desta agenda é formular ações eminentemente práticas em favor de uma educação de qualidade que ofereça ao trabalhador da indústria e aos nossos jovens insumos indispensáveis ao desenvolvimento pessoal, formando cidadãos e agentes produtivos. Temos um enorme desafio pela frente. É preciso assumi-lo o quanto antes, com energia, determinação e sabedoria. Só assim continuaremos a construir um país inovador, sustentável e competitivo, habitado por um povo mais educado, próspero e feliz. Em nome do presidente Robson, agradeço a presença, a participação de todos neste importante evento. Conclamo a todos para que abracemos esta missão pelo bem do Brasil. Muito obrigado. Convidamos para realizar a palestra magna Educação para o Mundo do Trabalho, preparando o jovem para mudar o país, o professor da Universidade de Harvard, Roland Fryer. Muito obrigado por me receberem aqui hoje para falar um pouco sobre educação e o mercado de trabalho. Eu gostaria de começar contando para vocês um pouco de quem eu sou e por que um economista se importa tanto com a educação. Eu cresci no sul dos Estados Unidos, em Texas, com a minha avó.
E nós crescemos com uma história bem humilde. Eu não conheci a minha mãe até ter 25 anos de idade e eu conheci meu pai num presídio quando eu tinha 12 anos de idade. A minha avó realmente se importava muito comigo e ela era uma professora de escola. E através de eu tinha pouquíssimas chances, mas eu acabei indo à universidade como um jogador de futebol. E acontece que eu, na verdade, era melhor na matemática do que no futebol. A minha avó e a ajuda que ela me prestou, o apoio que ela me prestou, foi uma sorte grande que eu tive. E quando eu cheguei a Harvard, as pessoas muitas vezes me perguntavam como que eu consegui vencer ao azar, como eu tive tanta sorte. E eu dediquei a minha vida de pesquisa não apenas para contar os poucos que conseguem se contrapor a esse azar, mas os que conseguem mudar as probabilidades. E a única forma de mudar as probabilidades para as crianças que cresceram na pobreza é educá-los e oferecer e fornecer uma fundação básica e conhecimentos básicos que podem apoiá-los no mercado. Então, eu quero falar um pouco da minha pesquisa e ações nos últimos anos para tentar solidificar essa missão nos Estados Unidos e como eu acho que pode ser útil também para países como o Brasil. Bom, então aqui estão alguns dados para contextualizá-los internacionalmente. De como aqui é os Estados Unidos, então, Estados Unidos em comparação com os outros países. Aqui na escala de baixo, nós temos o quanto os Estados Unidos gira com cada criança na educação. E o quanto ele gasta com cada criança. Então, temos aqui a média de dólares. Aqui na barra superior, nós vemos o nosso desempenho relacionado a outros países. E o que é mais interessante sobre essa apresentação e sobre esses dados é que se eu fosse olhar os alunos que crescem na pobreza ou alunos de minorias nos Estados Unidos, nas Américas, essa linha seria inferior do que os estudantes no México. Aqui temos dados dentro de diferentes cidades nos Estados Unidos. E o que é mais incrível sobre esses dados é que não existe uma cidade nos Estados Unidos em que mais de 25% da população latina ou negra consegue ler ou fazer matemática na idade correta, de acordo com a série escolar. Não existe mais do que 25% nessas minorias. E em cidades como Detroit, 3% dos estudantes estão na sua série adequada. 3% dessas populações de afrodescendentes e latinos. Eu não acho que seria uma loucura chamar isso de uma crise. Existe uma crise no meu próprio país. E essa falta de educação para a educação básica para crianças que crescem na pobreza é como um peso na nossa economia. Então, se nós conseguíssemos fechar essa disparidade de rendimento escolar entre crianças pobres e de classe média, isso injetaria mais ou menos 5 bilhões de dólares na economia nacional. Então, hoje eu quero concentrar em notas, em como os alunos, qual é o desempenho dos alunos nas provas padronizadas. Muitas pessoas não gostam dessas métricas, mas eu vou mostrar a utilidade de algumas dessas medidas. Aqui nós temos o salário no mercado de trabalho, como o funcionário está salariado no mercado de trabalho. E se nós olharmos as minorias versus as não minorias nos Estados Unidos, temos uma diferença de 28% em quanto ganham nos seus empregos. E se nós olharmos apenas um fator, e esse fator é qual é a nota que eles têm numa prova quando têm 13 anos de idade, só um fator. Não estamos olhando a vizinhança, não estamos olhando o fator criminalidade ou QI, a educação, o nível educacional do pai ou da mãe, nada complexo, apenas um fator. Qual foi o desempenho escolar com 13 anos de idade e qual é a relação com 40 anos de idade no mercado de trabalho?
Aqui, essa diferença de 28% entre as minorias e as não minorias cai para menos de 1%. Se você está empregado ou não, cresce de 109%, de uma diferença, não, é cortado, uma diferença de 109% é cortado no meio. Se você frequenta ou não a universidade, gera uma diferença de 27%, que na verdade é mais para os estudantes de minorias. Se eles estão dependendo de apoio social, de bolsas, desce numa porcentagem grande. De acordo sempre com o desempenho com 13 anos de idade na escola. Praticamente todas as dimensões que influenciam o mercado de trabalho e a economia progridem. O progresso e o potencial depende do seu rendimento na escola primária e secundária e no ensino médio. Está relacionado a esses fatores de desenvolvimento social, de uma forma muito significante. Então, se existe interesse em aumentar a produtividade do mercado de trabalho, se existe interesse em aumentar a meritocracia da sua sociedade, educar os nossos alunos é uma das principais formas de atingir essa melhora. Aqui temos resultados muito parecidos com gravidez na adolescência, crime, saúde, todos esses fatores. Então, a pergunta aqui é como melhorar e aumentar a educação para estudantes que crescem na pobreza. Bom, já existiram muitas soluções sugeridas durante os últimos 40 anos. Por exemplo, nos Estados Unidos, muitos acreditam que temos que ter professores que têm diplomas de mestrado, como se essa fosse a solução para a nossa crise na educação. Bom, nos últimos 40 anos, o número de professores com diplomas de mestrado aumentou de 32% a quase 62%. Alguns acham que temos que gastar mais com educação, mais dispêndios, investimento. Tudo se resume ao orçamento. Bom, nos últimos 40 anos, o nosso investimento em educação aumentou de $5.000 por criança a $12.000 por criança, por aluno. Alguns acreditam que precisamos de salas de aula menores para ter mais atenção personalizada para os alunos. Nos últimos 40 anos, os Estados Unidos, o tamanho da sala de aula tem diminuído de 22 alunos por criança para quase 16 alunos por criança. Então, nós fizemos tudo que os nossos acadêmicos e oficiais nos disseram que funcionaria. Seguimos esses passos. E o nosso desempenho não tem aumentado nos últimos 40 anos. Então, precisamos de algum outro elemento. Aqui, vocês podem ter uma ideia do problema que enfrentamos. Aqui temos a disparidade que precisa ser fechada. A lacuna que existe. Aqui estão todos os programas que foram avaliados e aqui temos uma demonstração da sua efetividade. Essa é a lacuna, a disparidade. É aqui isso que acreditamos que funciona. Existe uma enorme diferença entre esses dois resultados. Parte da razão pela nosso sistema de educação estar tão estagnada é que não temos inovação na nossa educação primária e secundária. Então, aqui eu posso te mostrar o que diferentes indústrias gastam em inovação, pesquisa e desenvolvimento. Então, previsivelmente, a indústria de farmacêuticos, a indústria de saúde, tem um gasto bastante significativo. Mas a educação é uma das indústrias com menor investimento nos Estados Unidos. Aqui é a indústria de plástico. Eu não conheço muito a química do plástico, mas parece ser estranho que eles gastariam 5 vezes mais em inovação do que a indústria da educação. Então, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi abrir esse instituto, esse laboratório para a inovação na educação. E provavelmente já conseguimos angariar $110 milhões para experimentos de inovação na educação.
E eu sou um economista. Então, minha primeira ideia era pagar as crianças para terem um bom desempenho escolar. Não se ofendam com isso, por favor. Todo mundo nos Estados Unidos ficou muito ofendido por essa ideia. Na verdade, foi uma ideia que iniciou na América Latina. Então, nós pagávamos aos estudantes para participarem de diferentes atividades na escola. Por exemplo, ler livros, frequentar a escola. Em algumas escolas bem violentas, até pagávamos as crianças para não se agredirem. Nós oferecíamos bônus financeiro para as crianças. Nós fizemos todos esses testes como amostras randomizadas e aqui estão os resultados obtidos. Então, bom, a teoria econômica nos diz que nós deveríamos pagar as pessoas pelos outputs. Pelos resultados, temos que pagar pelos resultados, porque nós não sabemos como cada um aprende. Então, se pagamos essa pessoa pelos resultados, ele vai se virar para descobrir como aprende. Então, nós desenhamos nossos esquemas para serem diferenciados de acordo com a cidade. Por exemplo, em Washington, nós pagávamos as crianças para frequentarem as escolas e fazerem o seu dever de casa. Isso é um insumo. Em Chicago e Nova York, nós pagávamos as crianças de acordo com os seus resultados em provas e se formarem no ensino médio, por exemplo. Isso é um resultado, um pagamento pelo resultado. O que nós descobrimos é que se nós pagamos as crianças pelos inputs, pelos insumos delas, pelos resultados, não pelos resultados, mas pelos esforços, então suas notas em provas aumentam. Se nós pagamos a criança pelo resultado, basicamente nada acontece. Suas notas em provas não aumentaram. Mesmo quando pagamos aos professores por melhor desempenho, que é muito popular nos Estados Unidos, nós pagamos aos professores para melhorarem a nota dos alunos, nada acontecia. Aqui temos sim um resultado, uma coisa que aconteceu. Tentamos um experimento em Chicago, onde pagávamos aos professores por melhor desempenho dos seus alunos. Mas ao invés de pagar da forma clássica, bom, se seus alunos fizerem bem, você recebe uma recompensa, nós, na verdade, entregávamos primeiro o dinheiro para eles. E falávamos, bom, nós confiamos que os seus alunos vão melhorar, mas se os seus alunos não melhorarem, nós vamos retirar o dinheiro. Isso funcionou muito bem. Isso funcionou muito bem, mas os professores não gostaram muito, mas funcionou bem, obteve resultados. Então, a lição que aprendemos com incentivos foi que a inovação não é apenas uma chave, mas realmente mudou mais ou menos 50 anos de pensamento econômico, de acordo com o que deveria ser pago. E para as crianças, você deveria pagar pelo esforço. Você deveria pagar para que eles façam o que querem fazer e eles farão isso pela quantidade correta de dinheiro. Mas se você pagar apenas pelos resultados, os alunos se confundem sobre como atingir os resultados. Então, eu falei, por exemplo, com um aluno em Chicago e eu disse, bom, por que as suas notas não melhoraram? E o aluno me disse, eu queria o dinheiro. Eu tentei bastante, eu me esforcei, mas a escola ainda era muito difícil para mim. Eles não sabiam como traduzir a vontade de ganhar o dinheiro em comportamento produtivo na escola que realmente iria aumentar suas habilidades. Mas se nós pagarmos pelos esforços deles, eles não precisam ser criativos. Por exemplo, se eu pago uma criança para ler um livro, e a criança lê um livro, e o que acontece? Compreensão de leitura aumenta. E se nós calculamos o retorno que recebemos nesse investimento por pagar as crianças a lerem livros, é mais ou menos 80% de retorno no investimento. É um retorno enorme. Por quê? Obtivemos uma melhora enorme nas notas escolares e apenas gastávamos $50 por aluno. Para mim, isso é o valor da inovação. E nós podemos tentar coisas diferentes, temos que ser honestos sobre se funcionaram ou não, podemos escalonar os resultados que funcionaram e cortar os programas que não funcionaram. Eu sei que parece bastante simples, mas, na verdade, na educação e na política pública em geral, é muito difícil parar projetos que não estão funcionando, cortá-los. Bom, então,
após o trabalho de incentivos, essa pesquisa com incentivos, eu me interessei muito mais por inovação. Eu queria algo mais interessante, algo que tivesse potencial de fechar as lacunas e acabar com essa disparidade, não apenas obter alguns resultados de melhoras. Então, eu encontrei a zona de crianças no Harlem, em Nova York. É uma escola muito bem conhecida em Nova York, em que eles providenciam investimento de educação nas crianças e também investimento social e emocional para as crianças. Então, eles combatem o problema de duas diferentes vertentes. Nós fizemos a avaliação dessa escola e aqui estão os resultados. No dia 14 de abril de 2005, existia uma loteria na quinta série. Ocorria uma loteria. Se você ganhasse na loteria, você recebia a chance de frequentar uma escola bastante boa. Se você não ganhasse na loteria, você teria que frequentar uma escola mediana na cidade de Nova York. Aqui são as notas de matemática. Aqui estão os alunos que ganharam na loteria. Como vocês podem observar, as suas notas na matemática aumentam gradualmente. Aqui estão os alunos de classe média na cidade de Nova York. Eles estão no topo das notas escolares de matemática. O que isso mostra é que em 3 anos, as crianças que ganharam essa loteria para frequentar uma escola melhor, eles fecham a disparidade entre si, entre eles e as crianças de classe média em Nova York. Então, é fenomenal o que acontece. As notas aumentam, mas a lacuna não é tão fechada. Então, eles reduzem essa disparidade na leitura ou no inglês em um terço. Então, são resultados fantásticos. O que acontece é que existem muitas escolas como essa nos Estados Unidos que descobriram uma forma de educar nossos alunos mais vulneráveis e mais empobrecidos. E eles estão fazendo isso de formas incríveis. Eles estão aqui nessa barra. Isso mostra o benefício de frequentar essas escolas. É incrível o que algumas escolas estão fazendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós temos um movimento muito grande para as escolas charter. Elas têm mais acesso às uniões, aos sindicatos, são mais flexíveis e são escolas públicas que recebem orçamento público. O que é interessante sobre essas escolas charter nos Estados Unidos é que a escola charter média nos Estados Unidos não é melhor do que uma escola pública. Não recebe mais orçamento do que uma escola pública. Então, existe uma distribuição de efetividade. Existem algumas escolas que são muito fantásticas, como a escola que eu mencionei agora, em Harlem. Tem algumas escolas que têm um desempenho terrível e têm que ser encerradas imediatamente, dentro dessa ideia de escolas cooperativas. E o que é interessante é que nós podemos usar as decisões que essas escolas tomaram para compreender o que faz algumas escolas muito boas em educar alunos pobres e o que faz algumas escolas não tão boas em fazer essa educação. Bom, então nós fizemos essa avaliação por 2 anos. Então, a minha avó é uma pessoa fantástica. Voltando à minha avó. E ela é ótima cozinheira. E ela faz uns bolos deliciosos. E quando eu me mudei para Harvard, eu fiquei com muitas saudades. Eu queria muito um dos bolos, uma das tortas da minha avó. E eu perguntei para minha avó, como você faz? Qual a receita do seu bolo? E ela me disse, bom, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho desse ingrediente. E eu disse, como assim? E ela disse, você sabe, é uma coisa que se faz. Quando você pergunta para a equipe que está gerenciando essas escolas fantásticas, essas escolas cooperativas fantásticas, como você educa essas crianças pobres do nosso país tão bem, eles dizem, bom, um pouquinho daquilo, um pouquinho disso. Simplesmente você faz, é uma coisa que se faz, não tem receita. Então, a minha avó, eu fui visitá-la em Flórida, e eu queria aprender como fazer um desses bolos, para que pudéssemos ter um pouco de história familiar, para que eu compartilhasse
compartilhasse com a minha filha. Então, eu sentei na cozinha da minha avó e cada vez que ela pegava algum ingrediente, eu colocava um copo de medida do lado dela. E eu obrigava ela a colocar o ingrediente no copo de medida. E eu ia anotando qual era a receita. Então, a minha avó não me passou a receita, mas eu obtive uma receita de como fazer um desses bolos fantásticos. E nós fizemos a mesma coisa com essas escolas de alto desempenho nos Estados Unidos. Nós filmávamos as salas de aulas, entrevistávamos os alunos, entrevistávamos os professores, os pais, e tentamos passar por essas escolas, literalmente com copos de medida, como eu tinha feito com a minha avó, tentando descobrir o que funcionava para eles e o que não funcionava, em termos de educar os nossos alunos mais vulneráveis. Esses foram os resultados que encontramos. É tão simples. É tão simples que vai ser entediante para vocês. O tamanho da aula, quanto você gasta, se os seus professores têm ou não mestrado, não está correlacionado com a efetividade da sua escola. Isso tem sido o conhecimento convencional nos Estados Unidos há 40, 50 anos. Infelizmente, os dados não demonstram correlação entre esses elementos e o desempenho. Mas o quão frequente você faz feedback com os professores e faz um treinamento para melhora do padrão educacional deles, isso sim está correlacionado com a efetividade. Como você usa os dados para alterar o escopo e a sequência da instrução? Então, você avalia seus alunos, o que eles sabem na base, de uma forma diária, e você muda a sua forma de ensino de acordo com o que os seus alunos sabem ou não. Parece ser um fator muito efetivo. Tutoring, ou o ensino personalizado em grupos de 1, 2 alunos. Tempo de instrução. Quanto tempo você passa na escola? Coisas bem simples parecem ser muito correlacionadas com o sucesso na escola. E as expectativas e a cultura que é definida na escola. Se as crianças mais pobres, os alunos mais pobres, acham que não precisam ser muito bons na escola, eles não farão, não terão resultados muito bons. Se você se recusar a aceitar desculpas para a falta de desempenho desses alunos, as crianças melhoram o empenho. Eu sei que isso parece bem óbvio para vocês. Minha avó foi professora por 37 anos e de vez em quando ela me pergunta o que eu faço com a minha vida. Como que você ganha a vida? E eu digo para ela recentemente que eu estava tentando compreender o que faz de algumas escolas impressionantes e algumas escolas nada boas. E ela me perguntou, bom, eu sou educadora, me passa suas ideias. Quais são algumas das suas ideias sobre o que transforma uma escola em uma escola de sucesso? Eu falava, bom, você tem que ter melhores professores, mais instrução individual, mais tempo. Eu mostrei esses 5 fatores para ela. E, bom, a minha avó é uma mulher muito durona, muito resistente. E vou pedir desculpas para vocês, mas quero falar uma citação direta do que ela acha da minha pesquisa. A minha avó disse assim, ela disse, querido, eles te pagam por essa merda? Desculpa, mas é uma citação direta do que a minha avó disse. Bom, gente, eu sei que é óbvio, mas se é tão óbvio, por que não estamos fazendo isso em todas as escolas nos Estados Unidos, em todas as escolas no Brasil? Se esses são os aspectos que vão educar as crianças mais vulneráveis. É isso que é tão frustrante para mim. Esses aspectos não são praticados, não foram praticados nas escolas públicas que eu frequentei, mas todos acham que são fatores tão óbvios. Então, nós pegamos esses 5 fatores e nós buscamos nos Estados Unidos um sistema escolar que nos permitiria implementar esses elementos nas escolas de pior desempenho, escolas públicas de pior desempenho. Por 1 ano e meio, todo mundo nos negou essa pesquisa. Disse que não queria implementar isso. Nós visitamos Haiti depois do terremoto e eles nos disseram que não. Viram, novamente, é tão
tão óbvio, mas ninguém quer implementar com fidelidade esses elementos. Então, nós fomos para Houston, no Texas, e conseguimos implementar esses 5 elementos nas escolas, em 20 escolas, o pior desempenho de Houston, no Texas. Essas escolas tinham um desempenho tão baixo que iam ser controladas pelo governo. O governo iria se apossar dessas escolas. Então, foi isso o que fizemos. Nós entramos nessas 20 escolas e demitimos todos os diretores. Depois demitimos 50% dos professores. Aumentamos o dia escolar em 1 hora. Aumentamos o ano escolar em 2 semanas. Implementamos tecnologia nas escolas para que as crianças pudessem fazer seus exames, suas provas, e os dados dessas provas estariam disponíveis imediatamente para os diretores e para os professores ajustarem os seus planos de ensino de acordo com os dados. Contratamos 400 tutores para fazerem tutoria com os alunos em matemática. 2 alunos, 1 tutor. Muito simples, uma receita muito simples, que parece óbvia para vocês, óbvia para minha avó, mas não parecia muito popular em Houston. Aqui estão os resultados. Isso é um impacto anual. Então, cada ano que um aluno frequenta uma dessas escolas, a sua nota na matemática aumenta o equivalente a estar 3 meses a mais numa escola tradicional por ano. Em escolas secundárias, está igual a 2 meses de aula extra numa escola tradicional. No inglês, não obtivemos tanto resultado. Da mesma forma que não tinha tanto resultado nessas escolas cooperativas, da onde surgiram esses dados. Mas os resultados com matemática são muito interessantes. Bom, esses programas funcionaram especificamente bem para os alunos latinos. Então, aqui nós temos os alunos afrodescendentes, os negros dos Estados Unidos, e aqui os alunos latinos. Obteve o dobro de resultados com os alunos latinos nas nossas escolas do que com qualquer outro grupo. Aqui são alunos que têm uma desvantagem econômica, são os mais pobres dos mais pobres dos Estados Unidos, e funcionou melhor para eles do que para os alunos que não estavam nessa categoria. Então, bom, é muito difícil desenvolver uma política pública que pode ser implementada para todos e que ajuda aqueles que são vulneráveis muito mais do que ajuda aqueles que não estão tão em necessidade. É muito difícil desenvolver uma política pública assim, parece que essa é bem efetiva. Bom, aqui nós temos os resultados contextualizados. Então, aqui temos as escolas cooperativas muito boas. São escolas que têm um financiamento privado também. E aqui estão as nossas escolas que trabalhamos em Houston, depois de 3 anos com a implementação dessas boas práticas, que conseguimos recolher dessas escolas cooperativas. Bom, a linha de fundo é que em 3 anos, os alunos das nossas escolas primárias e elementares, nós fechamos essa disparidade de rendimento escolar em 3 anos. Encerramos a lacuna. Nas nossas escolas secundárias de ensino médio, cortamos pela metade. Nas escolas de ensino médio, 100% dos nossos alunos, 100%, todos os alunos foram aceitados para uma universidade, para uma faculdade ou uma escola profissionalizante, uma escola vocacional. Então, aqui, isso mostra a disparidade de rendimento escolar antes de iniciarmos o nosso trabalho. Essa disparidade atual. Então, a implementação desse tipo de projetos nas escolas custa mais dinheiro.
Sim, é mais caro. Isso é uma questão que as pessoas levantam muito. No começo, eu te mostrei que o dinheiro não resolve tudo. Por quê? Porque quando as pessoas investem nas escolas, eles não têm uma estratégia. Eles simplesmente jogam financiamento, mas não planejado ou de forma estratégica. Então, essa iniciativa custa $18 a mais por aluno nessas escolas, mas eu calculei o retorno disso para uma cidade como Houston. Então, para as nossas escolas secundárias, o retorno é de 18%. Para as nossas escolas elementares, o retorno é de 60% para a cidade de Houston com esse investimento. É muito difícil encontrar alguma coisa na política pública que tenha um retorno de investimento de 60%. Mas investir no futuro, investir nos nossos jovens, investir nos alunos que parecem muito comigo, que talvez tenham um pouco de potencial, mas vivem numa vizinhança e nasceram numa família que transforma a realização desse potencial muito difícil. Deveríamos investir nessas situações. Essas são as situações que geram retorno. A última coisa que eu quero te mostrar é o que essas notas em provas se traduziram. Porque notas em provas, quem se importa? São notas, são interessantes, eles estão de acordo com parâmetros, mas não são o resultado final. O resultado final é ter um cidadão mais produtivo, é ter um mercado de trabalho melhor. Aqui eu posso te mostrar que os nossos alunos tinham mais probabilidade de frequentar uma universidade. E aqui é o que eu quero me concentrar, aqui, nesse aspecto. Meninas que frequentaram essas escolas em Houston tinham 5% menos probabilidade de se engravidarem na adolescência. Meninos que frequentaram as nossas escolas tinham 4% menos probabilidade de acabarem na cadeia. Para mim, isso é incrível. Se você fizer esses erros na sua juventude, é muito difícil você recuperar na sua vida. Então, a educação e fazer esses aspectos simples, fundamentais, para aumentar a qualidade da educação para alunos em escolas tradicionais públicas que nasceram em condições de pobreza, não apenas fornece melhores habilidades na leitura e na matemática, mas tem um impacto de melhora nas suas decisões de vida. E para mim, tudo se resume a isso. Tudo se resume a providenciar uma oportunidade para os alunos atingirem o seu potencial. Não apenas usando alguns exemplos, aqueles que conseguiram vencer o azar, mas decidindo como um país, como um povo, de que está na hora de mudar a probabilidade para aqueles que cresceram em condições difíceis. E não é apenas uma ideia democrática aqui. É importante para a nossa economia. Eu te mostrei isso. É um peso na nossa economia ter essa população não educada, que está fazendo decisões difíceis, decisões inadequadas. Então, nós conseguimos desenvolver um modelo bem simples, melhores professores, mais tempo, mais instrução individualizada, mais desafio, e com o nosso experimento conseguimos mostrar que existe um resultado dramático na educação desses alunos. Então, a pergunta permanece, a única pergunta que permanece é se nós temos a coragem de fazer isso para todas as crianças. Muito obrigado por me receberem aqui. Eu aprecio a sua atenção.